exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta. Pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. Bom, então vamos lá começar definitivamente o nosso estudo, né? Da live de hoje. Vamos começar fazendo a nossa prece primeiro. E se algum de vocês também quiserem estar fazendo a prece, vocês podem estar falando, viu? Ana Maria, né, o Paninho aí, ó, a Roberta. Né, se quiserem, pode estar falando. Acho que a gente vai seguir aqui a tradição. Eu vou só abrir um pano. Agora voltou. Bom, então, vamos lá. Acho que eu vou fazer a oração inicial. Tá? Vamos. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos e compreendermos um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Deus. Busquemos abrir o nosso coração para a mensagem da noite de hoje, abarcar o máximo de conhecimento que pudermos extrair dessa lição e, envolvidos nessa boa energia, possamos unir forças para que nas provas do dia a dia coloquemos o conhecimento que aqui adquirimos em prática. Busquemos, meus irmãos, nos conectar com a boa energia do mentor espiritual, designado com a responsabilidade, nesse momento, de nos auxiliar no entendimento do Evangelho. Nesse momento, que ele se encontra ao nosso lado, nos amparando e nos acompanhando na prece desta noite, possamos nos conectar com eles e com essa espiritualidade amiga que nos ampara toda terça-feira no estudo. Busquemos, meus irmãos, abrir os nossos corações. Senhor Jesus, ilumina-nos, Senhor, nesta noite, para que possamos compreender melhor os teus ensinos e as tuas lições, para que possamos estabelecer boas reflexões e, assim, consigamos executar com êxito as provas e passar com resignação nas expiações. Ilumina-nos, Senhor, o coração, preenchendo-o de amor, para que possamos, no dia a dia, doar amor aos nossos irmãos, que vêm nos pedir um pouco de atenção, que vêm nos esticando a mão, Senhor. Abençoa-nos, para que possamos esticar a nossa em forma de consolo, assim como o Senhor estica as tuas mãos nos dias difíceis que passamos. Ensina-nos, Senhor, a sermos apóstolos e deixarmos o grau de discípulos, sendo representantes do teu Evangelho. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. É isso. Bom, o senhor quer começar falando alguma coisa aí, pai? Não, pode começar. O senhor estava estudando desde 2 horas da tarde, eu só estou estudando há 20 minutos, então nada mais justo que você. Ave Maria. Bom, vamos lá. Bom, o tema da noite de hoje, como a gente já falou aqui no começo, né, é Bem-aventurados os aflitos. E a gente vai decorrer aqui falando dos primeiros temas, mas não vai falar do capítulo inteiro, né, o capítulo que é Bem-aventurados os aflitos. Não vamos falar do capítulo inteiro, vamos falar ali dos primeiros temas, pelo menos.
e a gente vai deixar alguns outros temas para a próxima terça. Bom, dos estudos prévios que a gente estava fazendo aqui, a gente conseguiu observar que esse tema ele fala, obviamente, muito das aflições. Das aflições. Só que antes de podermos compreender todo esse tema, é necessário entendermos o que é aflição. E o que é aflição? A aflição, ela é a dor que se repete. Então, uma hora a gente sente uma dor. E depois a gente sente a mesma. Depois a gente vai sentindo aquela dor, aquilo ali causa uma aflição. Então, é uma dor que se repete. É a persistência da dor. Certo? E o que é a dor? O que seria a dor? Aí, lá no livro Ação e Reação, de André Luiz, tem o mentor espiritual, um dos mentores espirituais do André Luiz, na sua peregrinação, de escrever os livros, os 13 livros, né, da saga Nosso Lar, né, da saga Conhecendo o Mundo Espiritual, o Plano Espiritual. Ação e Reação, nesse livro, tem um mentor chamado Dúrcio, ou Drúcio. E esse mentor explica para André Luiz os 3 tipos de dores que existem. A primeira dor é a dor evolução, que é a dor que nos ajuda a evoluir. É certo que todas as dores nos ajudam a evoluir, porque nos ensinam algo. Mas essa dor evolução, ela é responsável por nos ajudar a evoluir algo. E essa é uma das dores dos animais. Os animais sentem esse tipo de dor. É diferente daquela dor que flagela. É uma dor que nos ajuda a evoluir. Por exemplo, um exemplo. Um espírito que ele não tem males a pagar, não tem expiações a pagar, mas ele ainda precisa se desenvolver em alguns campos da vida. Por exemplo, a paciência. Vamos colocar aqui como exemplo a paciência. Ele sente a necessidade de desenvolver um pouco mais sua paciência. E então ele planeja uma nova reencarnação, a qual ele virá pobre, digamos, passando por algumas necessidades e que precisará exigir dele um grande esforço de paciência. E então ele planeja essa reencarnação para vir necessitado do básico, pobre, né? Aquela pobreza para ele vai constituir uma certa dor, mas não é uma dor expiatória, não é uma expiação. É uma dor que ajudará ele a desenvolver a paciência, é uma dor evolução. Existe também a dor expiação. Assim, o segundo tipo de dor é aquela dor que faz com que passemos por aquilo que praticamos. Se, por exemplo, em vidas passadas, tivemos riquezas, e dessas riquezas só utilizamos para nós, e não pensamos em ninguém mais. E aqueles que estendiam as mãos pedindo ajuda, a gente negava. Aí a gente volta para o plano espiritual, vê o mau uso da riqueza que fizemos, o problema que causamos, e aquela dor na consciência começa a nos afligir. O que acontece? A gente planeja uma reencarnação para vir pobre, mas dessa vez a pobreza é por expiação. Eu utilizei mal a riqueza. Eu fiz muita maldade com aquela riqueza. Neguei ajuda, financiei guerras, digamos, não é? Problemas. E o que acontece? Eu quero vir pobre agora para poder passar por essa dificuldade e saber dar valor àquilo que Deus tinha me dado. Saber dar valor. Então eu venho pobre. Né? Essa dor da pobreza para esse espírito é expiação. Então veja, é pobreza. Para um é evolução. Né? É uma dor evolução, ele não está expiando. Para outro é uma dor expiação. Ele está resgatando algo que ele realizou de mal. Ambos vão evoluir. Ambos vão evoluir. Só que o motivo da dor é diferente. Para um é expiação, para outro não tem nada a pagar, é uma evolução. Certo? E tem o terceiro tipo de dor, que é a dor auxílio.
A dor auxílio é aquela em que nos envolve para inibir a gente de fazer coisas piores. Que muitas das vezes nos envolve porque espíritos amigos interessados na nossa felicidade intercedem por nós. E um dos meios é a gente bater aquela dor, aquele sofrimento, né, aquela enfermidade para nos impedir de fazer coisas piores. Um exemplo. Suponhamos que eu sou uma pessoa da noite, né? É assim que o pessoal fala, né? Uma pessoa da noite, uma pessoa que o pessoal fala, né? Que sabe curtir a vida, né? Que sabe ser feliz, que sabe viver a vida, e que sai para as noites, que sai para as festas, isso e aquilo, né? Vamos supor que eu sou uma pessoa muito boêmia, né? Que gosta dessa que o pessoal fala brincadeira, gosta de brincar, né? Brinca tanto que perde a vida. E o que acontece? Vamos supor que eu sou uma pessoa assim. E eu vivi a vida desse jeito. O que eu estou fazendo? Eu estou caminhando para o abismo. Eu estou caminhando para o buraco. Espíritos que se interessam pela minha felicidade pedem, intercedem para que algo seja feito para que eu consiga sair desse buraco que eu estou caminhando. Né? Para que eu consiga sair desse caminho. E aí, não é preto no branco, não é sempre isso, mas acontece, e algumas vezes com enfermidade me envolver. E a saúde que eu tinha, que eu utilizava para poder sair para as festas, isso e aquilo, eu passo a não ter mais. Essa é uma dor que está me auxiliando a não cair no buraco. Muitos irmãos nossos vão até dizer, mas Vivi, isso aí não existe, isso aí é falso, porque quebra o livre-arbítrio. Onde é que está o livre-arbítrio? É necessário antes a gente observar que o livre-arbítrio nosso é limitado. Não é um livre-arbítrio completo. É um livre-arbítrio limitado. Porque somos crianças espirituais. E qual crianças, o pai não nos dá aquele livre-arbítrio completo. Por exemplo, vamos supor que você tem um bebê e esse bebê começa a aprender a andar. Você vai soltar o bebê. Você não vai viver com o bebê nas mãos. Você vai soltar ele, até porque ele precisa aprender a andar. Só que você solta ele, mas fica de olho. Quando esse bebê começar a esticar o dedo para tocar na tomada, o que é que você faz? Você puxa a mão, não é? Você puxa a mão dele. Até ele adquirir conhecimento, né? E perceber e compreender que ali não se deve tocar. Quando ele adquire o conhecimento de que ali ele não deve tocar, né? Aí a gente deixa ele tranquilo, livre, né? Se ele tocar, aí o problema já é dele. A responsabilidade já é dele. Né? Porque não está mais na nossa alçada esse tamanho de atenção do marmanjo, né, de 15 anos, digamos, já, a gente tem que estar aqui observando para ele não tocar na tomada, não colocar o dedo na tomada. A gente já não precisa mais ter essa atenção. Quando o bebê precisa. Assim é o espírito. Quando a gente está nas fases iniciais do espírito, o nosso livre-arbítrio é muito limitado e ele vai sendo ampliado ao passo que a gente vai desenvolvendo maturidade espiritual. Então, o que acontece? A dor auxílio é uma das ferramentas que os benfeitores espirituais nos aplicam para nos impedir de caminhar e fazer mais besteiras, de caminhar para o abismo e fazer mais besteiras. Então, tem 3 tipos de dores. A dor evolução, a dor auxílio e a dor expiação. Então, compreendendo, em resumo aqui, a dor é a resposta pedagógica que Deus estabeleceu para fazer com que a gente busque o caminho certo. Haroldo Dutra, ele traz um exemplo do que é a dor, bem simples e bem interessante. É mais ou menos assim. Quando a gente vai tocar no fogo, dói, não dói? Pois é. A gente dói e faz o quê? Tira a mão. Pronto. A dor ensinou a gente que a gente tem que prestar mais atenção e que não deve tocar no fogo. A dor, ela preservou a nossa mão. E se eu não tivesse dor e ficasse desatento, tocasse no fogo com desatenção e ficasse lá com a mão no fogo, no fogão, né? A gente se encostou no fogão, tá cansado,
e a nossa mão está lá. Se a gente não sentisse dor, quando a gente viesse perceber, já estava sem mão. Então a dor, ela sinaliza que tem algo errado. Então, a gente toca no fogo, tira a mão, opa, preservei minha mãozinha. Dei uma queimadura aqui, tudo mais, vai criar uma bolha, mas vai secar, não tem problema. Preservei. Se não tivesse a mão, se não tivesse a dor, perdi a mão. Assim é o espírito. A dor, ela sinaliza que tem algo errado. Então, quando a gente está sofrendo, está sinalizando. Observe que tem algo errado. Né? Mas é necessário a gente perceber também que aquela dor pode ser uma dor evolução e quer nos ensinar algo. Ou seja, é sinalizador. Temos que observar. Estamos passando por uma dificuldade, por uma dor, por um problema, está doendo, está sendo sofrido. Atenção! A vida quer nos ensinar algo. O que seria? Observar. Né? Então, as aflições é a persistência da dor, quando a dor fica persistindo. Né? A dor tem esses 3 tipos. É sinalizadora de que tem algo errado, de que a vida quer nos ensinar algo. Né? Então, sobre o tema justiça das aflições. Justiça das aflições. Né? A gente precisa, antes de compreender a justiça das aflições, compreender sobre a questão da reencarnação. Que a gente aqui bem sabe já, né? Eu acredito. Não sei se a nossa irmã que chegou hoje está sabendo, né? Mas a reencarnação, de forma bem resumida, reencarnar é voltar de novo à carne para aprender novas experiências. Né? Tanto aprender novas experiências, quanto passar por novas expiações. Por expiações e quitarmos com os débitos que praticamos em vidas passadas. De forma bem resumida é isso. Né? Mas se você quiser, por acaso, se aprofundar um pouco mais sobre reencarnação, pode colocar no YouTube, tem vários vídeos e palestras falando sobre isso. Tá? Então, o que seria, como é que a gente conseguiria compreender a justiça das aflições? Compreendendo que as causas dela sempre se encontram em nós. Sempre se encontrarão em nós. Nessa ou em vidas passadas. As causas atuais das aflições, pelo próprio nome, que é um dos temas que a gente estudou aqui nesse texto, que vai estudar aqui nesse capítulo, as causas atuais das aflições é toda aquela aflição cujo motivo é nessa vida. As causas anteriores das aflições é toda aquela aflição cujo motivo é em outras vidas. Em outras vidas. Exemplos. Vamos funcionar aqui com exemplos. Por exemplo, vamos supor que eu chego na velhice, e passo por muitas dores, além do que a velhice proporciona. Dores a mais. E eu percebo, faço uma breve recapitulação, percebo que a minha juventude foi de muita negligência. Foi de muita imprudência. Eu fiz escolhas erradas. Eu fiz escolhas que me levou a caminhos tormentosos. E hoje eu colho os problemas. Vou dar um exemplo meu. Não sou velho ainda. Tenho 21 anos. Mas se eu caminhar do jeito que eu estou caminhando agora, quanto ao que eu vou falar, a minha velhice vai ser problemática. Né? E graças a Deus tenho conhecimento disso e a gente vai buscar mudar. Mas é mais ou menos assim. O que eu fazia antes, né? E que eu estou tentando tirar? Alimentação desregrada. Muitas vezes eu como sem ter fome. Só pela vontade de comer e sentir sabor de algo. Isso faz com que o meu estômago entre em uma sobrecarga. Para onde eu estou caminhando? Para problemas na velhice. Uma coisa que eu fiz, hoje eu não faço mais, graças a Deus, mas eu fazia, antes que eu ia dormir, eu ia ajeitar, no mínimo, os 2 pães com ovo e comia. Só que nesse ínterim, né, eu estava ali comendo, aí estava terminando já o 2º pão com ovo, para dormir, tá? Dormir. Eu estava ajeitando o 2º pão com ovo, quando eu fazia, eu vou assar mais outro. Aí fazia outro. Aí depois assar mais outro, aí fazia outro. 4 pães com ovo para dormir. Se fosse para fazer algum exercício físico, eu até diria, não, a pessoa vai fazer exercício físico, vai gastar. Agora, para dormir, não tem necessidade.
Então, qual que está sendo a minha escolha? A minha escolha está sendo de dor. A velhice, se continuar assim, vai ser de problema, né? Então, o que acontece? Eu estou plantando para mim o problema, né? Então, o que acontece? A dor vai vir. Mas por que a dor veio? Porque eu fiz a escolha contrária às leis de Deus. Porque todos nós, biologicamente, temos um relógio que se chama crononutrição, que é um relógio cronológico, um relógio biológico que temos, que irá ditar mais ou menos os nutrientes que precisamos nas horas do dia. Um exemplo, quando a gente acorda de manhã, normalmente a gente tende a comer um pouquinho mais, né? Um pouquinho, comidas mais saudáveis, uma maçã, né? As comidas mais saudáveis assim, é o mais indicado. Quando a gente chega na hora do almoço, é onde a gente come uma comida mais substanciosa. Quando a gente chega na hora do café, aí na hora do lanche nem cita, né? A hora do lanche é uma coisa simples. Quando a gente chega na hora do café, a gente tem que diminuir a quantidade, porque a gente está se preparando para dormir. A nossa cronologia biológica, ela não pede para que a gente coma rios de comida. É um pouco menos, né? E chega na hora do lanche, da noite, você come uma maçã, come uma uva, come alguma coisa, ou não come nada e vai dormir. Se tiver muita fome, come coisas leves, né? Esse é o nosso relógio cronológico, é o nosso relógio biológico, né? Então, toda escolha que eu faço que vá contra esse relógio, eu estou indo contra as leis de Deus. Porque as leis de Deus, ela não é só a lei de amor, né? Essas leis grandiosas, não, é tudo que seja criado, que não seja criado pelo homem, foi criado por Deus e estabelecido uma regra. É uma lei de Deus. Então, a nossa biologia, a nossa nutrição também é uma lei de Deus. O nosso relógio cronológico. Então, quando eu como 4 pães para ir dormir, eu estou indo contra a lei de Deus. O que vai me causar? Dor. Porque a dor é toda escolha nossa que vai contra a lei de Deus. Né? Que vai contra a lei de Deus. A não ser a dor evolução, que é uma escolha nossa para evoluir. Né? Então, para a gente poder compreender que as aflições elas têm causas atuais, mas tem também causas anteriores. Um exemplo bem rápido é, por exemplo, a criança que acabou de nascer com alguma anomalia, com alguma variação anatômica, né? Alguma anomalia, nasceu com problemas mentais, né? Ou sem um braço, sem uma perna, ou alguma coisa assim. Então, o que acontece? Ela acabou de nascer, mas já nasceu sofrendo. Quando foi que aconteceu o motivo para que ela sofra? Porque toda consequência tem que ter uma causa. A gente sofre, mas o sofrimento é a consequência de algo. Por exemplo, eu vou sofrer aqui agora. Eu estou sofrendo. Para depois escolher a consequência do sofrimento? Não tem lógica. O sofrimento é a consequência de uma ação. Então, se eu nasci sofrendo, é obrigatório que eu tenha feito algo para merecer aquele sofrimento. A cada um segundo tuas obras. Temos que nos lembrar disso. Né? Então, o sofrimento, a aflição, a dor, ela tem causas atuais quando, por exemplo, a gente faz escolhas negativas na nossa juventude e na velhice colhe. Ou quando a gente nasce com um problema, uma dificuldade, aí essa aflição é causas anteriores. Né? E Allan Kardec ele traz uma frase muito interessante para finalizar aqui, né? Porque nós já podemos falar um pouquinho. Então, Allan Kardec ele traz uma frase muito interessante, que ele diz assim: para muitos irmãos nossos, eu vou parafrasear, tá? Eu vou falar com as minhas palavras. Muitos irmãos nossos, quando chega no final da vida, reconhecendo a necessidade, reconhecendo o erro que praticou na juventude, igual um trabalhador preguiçoso fala: eu perdi a minha jornada de trabalho. Esse indivíduo que já percorreu uma longa estrada, fazendo coisas não tão aconselháveis, e chega na velhice e diz também: eu perdi a vida. Chega ali com seus 60 anos, nos seus 60 e poucos anos, 50 e poucos anos, com muitos problemas, muitas dificuldades, às vezes os problemas financeiros até, né, que isso também se enquadra, né, e diz: eu perdi a vida. Só que Allan Kardec ele traz uma referência. Igual o trabalhador que perdeu a jornada,
tem o sol da manhã do outro dia, levando consolação para ele, de que existirá um novo dia com novas jornadas de trabalho, para o espírito que hoje está no final da vida, que já peregrinou a sua vida inteira fazendo coisas negativas, tem o sol da reencarnação trazendo para ele o consolo de uma nova vida e novas oportunidades de expiação e de provas, para poder quitar com a sua consciência, né? E essa frase é muito interessante, porque a gente consegue compreender as aflições e as dores, que são escolhas nossas, mas é necessário também a gente compreender que irão vir cada vez mais oportunidades novas para que a gente consiga desenvolver a lição que aquela prova, que tinha a responsabilidade de nos ensinar e que a gente negligenciou, existirão ainda outros, e infinitas outras, né? Então é necessário a gente também ter esse conhecimento, né? E esse consumo. Ô pai, você quer falar alguma coisa sobre o tema? Você levantou a mão aí. Boa noite, dona Dionis. Atrasou, mas chegou. Boa noite a todos. Boa noite. Pois bem, eu vou trazer um pouquinho da justiça das aflições, né? O Vitor falou aí da parte teórica, né? De como funciona, mas eu trago um pouquinho para o campo da nossa vivência também, porque a gente encontra muito espírita, principalmente espírita também. Eu falo de espírita porque o espírita não deveria ter esses questionamentos, né? E essa é a necessidade que a gente tem de trazer a doutrina espírita para viver e não para a gente frequentar, ler um livro e achar bonito, né? Ah, que interessante, e continuar fazendo tudo o que você faz. Então, a gente atende, no próprio grupo espírita, pessoas que não conseguem entender por que estão sofrendo. Por que eu sofro? Só faço coisa boa? E aí, sobre essa parte de justiça das aflições, eu acho que todo ser humano hoje, sendo espírita ou não espírita, precisa pensar sobre Deus, refletir um pouco sobre Deus. Porque acreditar que Deus é justo e reclamar das situações da sua vida é uma grande incoerência. Acreditar que Deus é bom e algo ruim foi mandado para você por Deus ou por alguma divindade é uma grande incoerência. E nosso pensamento durante nossa vida é muito incoerente com o que a gente acha de Deus. Então, se Deus é justo, vamos aprender a buscar justiça naquilo que vem para a nossa vida, colocar o conhecimento real do espiritismo, da reencarnação, que nos ajuda a compreender o porquê daquele sofrimento, o porquê aquela pessoa que está ali fazendo tudo errado e está dando tudo certo para ela. Como é que realmente funciona isso? É imediatista? Essa vida aqui é... Essa vida... Boa noite, Luna. Seja bem-vinda. Essa vida aqui é única. Né? Quando você começa a expandir a sua visão... Boa noite, Luna. Seja bem-vinda. Quando você começa a pensar com o espiritismo de verdade, você vai entender que a sua vida não é essa vida que você está vivendo agora. Isso é um momento. Entendeu? A sua vida é espiritual, é infinita. Então, tudo não começou aqui e nem vai acabar aqui. Isso é que é o interessante. E a gente vê aqui no início, quando diz as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Então, vejam que interessante. A causa dos sofrimentos você não lembra, não é? E as compensações talvez você não chegue a conhecer. Então, o que é que precisa para a gente viver aqui? Compreensão, entendimento, buscar compreender o porquê que Deus é sempre justo, é sempre bom. Como funciona isso? É difícil de entender se você não buscar, se você não beber na fonte do Espiritismo. É muito difícil, principalmente para quem se pergunta todo dia, para quem se acha injustiçado, né? Então, é muito importante isso. Se Deus é bom e justo,
Então, aquela dor, como o Vitor falou, aquela dor, ela tem uma utilidade. Né? Aquilo que você planta, um dia você irá colher. Vai chegar o momento certo de você colher. Continua plantando coisas boas, sem achar que você plantou hoje, amanhã tem que acordar no paraíso. Entendeu? Isso é imediatismo. Isso é achar que essa vida aqui, ela é tudo. É tudo. Até a sua morte é tudo. E aí não faz sentido fazer o bem enquanto você não recebe o benefício desse bem que você fez. Às vezes, o bem e o benefício está sendo plantado durante toda essa vida. E ainda por muito mais outras. Passando privações. O espírito forte, gente, o espírito forte é aquele que mais passa por dificuldades. Não tem uma vida de um missionário que foi fácil. Não tem. É dificuldade. Gandhi foi assassinado. Chico Xavier cheio de problema na vista. Imagine o que diriam esses espíritos se não tivessem o tamanho e o conhecimento que têm. E eles plantaram. Já pensou Gandhi? Passou quase toda a sua vida plantando o pacifismo e morreu assassinado. Que grande injustiça, não é? Sem o espiritismo, sim. Né? Você plantar pacifismo toda a sua vida e morrer assassinado. Então, se não crer na vida futura, não faz sentido. Então, você tem que assumir uma coisa. Você não acredita em Deus. Num Deus justo e bom, não. Nem soberanamente justo, nem soberanamente bom. Um Deus perfeito. Então, não tem como acreditar num Deus perfeito se você olha para a sua vida e diz, minha vida é injusta. Eu não mereço. Eu não mereço os sofrimentos que eu tenho. Então, você está assumindo que você não acredita num Deus justo. Porque o Deus justo jamais te daria qualquer tipo de sofrimento. Eu falo, te daria, gente. Estou colocando aqui num contexto, né? Claro que tudo que a gente está colhendo foi nós que plantamos ontem, né? Mas Deus permite que a gente tenha esse aprendizado. Então, esse aprendizado só é dado porque a gente precisa passar por ele, é justo. Ah, estou passando fome, é justo. Tem que ter fé em Deus. Até para a gente aprender onde é que a gente tem que melhorar dentro daquela dificuldade. E não esperar colheita para hoje, para amanhã, para daqui a 10 anos. Se vier, é ótimo. Mas ninguém sabe o que fez em vidas passadas. Ou em quantas vidas ainda vamos ter que reparar, colher. Então, eu acho que todo o segredo, para quem é espírita e para quem não é, até quem não é espírita deveria estudar sobre a reencarnação. Reencarnação não é para espírita, não. Nem começou com o espiritismo. Reencarnação é para todos. Bem-aventurado seria o católico se estudasse a reencarnação. Embora deixasse o espiritismo de lado, vou estudar a reencarnação, vou entender a reencarnação. O protestante, bem-aventurado se tivesse o conhecimento da reencarnação. Entendeu? Porque é a chave da solução das aflições. Não tem outra, a não ser mistérios. Não tem outra solução para as aflições, senão a reencarnação. E aí você começa a entender Deus de verdade. Entendeu? Deus não tem ira, Deus não tem raiva. Entendeu? Nem Jesus tinha. Né? Jesus já era um espírito muito superior, já tinha superado todas as nossas inferioridades, os nossos instintos, sentimentos inferiores. Mesmo quando ele falava com mais vigor, não tinha raiva. Não é? Ali era uma forma de amar. A orientação. É como você diz para um filho, não, firme. Isso é amor. Na maioria das vezes é amor. Então, era assim que Jesus falava, quando falava firme. Então, até Jesus já superou isso. Aí Deus tem ódio, vingança. Teu filho vai nascer com problema porque é a ira de Deus, a vingança de Deus. Então, isso é um pensamento muito contraditório. Se Deus vinga, ele não é soberanamente bom. Então, gente, trata-se de pensamento, de colocar
o nosso raciocínio em dia. Pensar, coisa que o ser humano hoje faz muito pouco, né? Todos nós. Parar um pouco, passar uma hora se perguntando, pensando sobre Deus, sobre a vida, né? Sobre o porquê dos acontecimentos. Isso nos leva a buscar conhecimento, porque vai ter momentos que nós não vamos conseguir a resposta para alguma pergunta. E aí aquilo vai nos colocar a buscar o conhecimento, abrir um livro dos Espíritos, abrir um evangelho, né? E a gente vai encontrando, aí você vai entendendo o sentido de estar aqui. Porque, gente, sofrer todos nós vamos, né? Estamos num mundo de provas e expiações. Os missionários vêm, Jesus sofreu, né? Ele veio, Jesus, que não precisava sofrer, ele sofreu para dar o exemplo. Vamos sofrer na terra, tu vai encontrar aflições, meu filho, né? Mas tem de bom ânimo, é um processo evolutivo. Eu venci, eu passei por tudo isso, vim aqui mostrar que tem que passar por isso aqui. Então, todos nós vamos passar por aflições aqui. Quem acha que está feliz, cuidado. Cuidado, que tudo pode mudar num instante. Então, imagine o que é passar por todas essas aflições sem o conhecimento. Não é? O conhecimento, ele não nos torna melhor que ninguém. Ele não nos torna superior a ninguém. O conhecimento, ele nos prepara para enfrentar o que todo mundo vai enfrentar. Você está mais preparado, né? É isso que o conhecimento te dá. Mas deve ser muito complicado passar por uma aflição sem ter conhecimento. Principalmente quando você planta coisas boas. Tem pessoas que ajudam um, ajudam outro, ajuda o vizinho, ajuda o irmão, e, pô, um câncer. Se você não tem conhecimento, isso destrói você. Se destrói. Você vai olhar para os céus e perguntar, meu Deus, que é isso? Por que comigo? Por que com meu filho? Se você tiver o conhecimento da reencarnação, se você tiver o conhecimento da vida futura, do espírito imortal, o olhar para Deus vai com palavras diferentes. Pai, dai-me forças para aguentar a prova. Dai-me forças. E você sabe que tudo que você está plantando tem reduzido a sua expiação, que poderia ter sido pior, entendeu? E que aquele problema que veio, aquele mal, entre aspas, né? Que o mal para nós é tudo que é ruim para a nossa vida terrena, né? O mal para nós é o bem espiritual. Aquele câncer, aquela doença, aquele problema pode ser simplesmente o seu corpo colocando para fora as impurezas espirituais de vidas anteriores. E a misericórdia de Deus está te dando isso. Ao invés de você passar 1, 2, 3 encarnações passando fome, necessidade, sem um braço, entendeu? Muitas vezes o câncer ele resolve de uma vez só, pô, acabou. Ah, mas e aí, eu vou morrer? O corpo morreu. O espírito segue purificado para outra encarnação. Então, para entender isso tudo, gente, se apega com Deus. Tenta entender realmente o que você acredita de Deus. Tem gente que todo dia, meu Deus é muito bom, Deus é super bom, é maravilhoso. Até acontecer um problema. Então, tenta entender, se Deus é bom o tempo todo, então esse problema é bom para mim. Né? Esse problema, Deus está deixando eu colher isso aqui porque eu plantei, para mim aprender. Deus não é um pai que mima. Deus não estala o dedo e tira o filhinho da aflição. Não existe isso. Como é que a gente vai aprender? É só a gente pegar o exemplo do dia a dia. Se a gente mimar um filho, ele não tropeçou num grão de areia, ele está chorando. Então, Deus é o grande educador. Né? Será que Deus vai mimar a gente? Não. Plantou, meu filho, colha. Plantou espinhos? Colha espinhos. Se você colher espinhos, você vai cortar as suas mãos. Na próxima colheita, você vai plantar trigo. Na próxima semeadura, você vai plantar trigo. É isso, gente. Essa é a minha contribuição aqui na parte da justiça das aflições. Vou passar para alguém que queira falar alguma coisa, passar para a Luna. Pode falar, Luna. Olá a todos, boa noite.
Eu Boa noite. acompanhei, eu acompanhei o tema, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou usar um exemplo que eu escutei a minha existência inteira, o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela falava assim para Deus: Senhor, eu não quero ser a convidada da festa, eu quero ser o tapete da festa para que as pessoas possam pisar em cima de mim. Eu quero ser a bolinha que o Senhor vai me usar e que eu quero ser jogada quantas vezes for necessário. E depois eu quero ficar atrás da porta. Então, Santa Teresinha, ela ensina que a dor e a humilhação que você passa, ela é um processo de purificação. Ela é o processo de purificação. Porque não adianta você ir por um jardim todo florido, porque as flores estarão ali, ao teu dispor. Escolha o caminho das pedras, porque é no caminho das pedras que você vai entender o passo que você vai dar, você vai entender o caminho que você vai tomar, você vai entender os níveis de dor que você vai ser submetido. Jesus Cristo diz: dai graças por tudo que te acontecer. Mesmo que o teu dia seja ruim, mesmo que a tua noite de sono seja ruim, dai graças por isso. Porque não adianta você só procurar a Deus e a Jesus Cristo no momento de felicidade. Você tem que procurar Jesus Cristo no momento de dor, no momento de aflição, no momento de fraqueza, pois vai ser nesse momento em que você vai ser forjado, é nesse momento que você vai estar diante dos teus problemas, é nesse momento que você vai ter que tomar uma iniciativa e pensar: ou eu evoluo, ou eu estagno. Se eu evoluir, eu vou colher os espinhos, eu vou sofrer, mas lá na frente eu vou ter a compreensão do porquê que aquilo foi necessário para mim naquele momento e naquela hora. Às vezes, as pessoas elas perdem tempo demais reclamando, murmurando, lamentando, e elas não conseguem compreender e entender que tudo que está acontecendo na tua vida de forma negativa tem um propósito, tem um preço e tem um significado especial. E esse significado você vai compreender no decorrer do tempo. Se for preciso reencarnar, você vai reencarnar de novo quantas vezes for necessário. Até porque Chico Xavier, ele já dizia: nasceste na família que precisava, tivestes a vida que precisava, estás no lugar que precisa, para que você possa aperfeiçoar-se moralmente, para que você possa exercitar as tuas virtudes, porque é muito fácil eu orar para uma pessoa que me ama. Agora experimenta orar e abençoar uma pessoa que te odeia, uma pessoa que quer teu mal, uma pessoa que te agride gratuitamente. É muito difícil. Mas quando você compreende tudo isso que o nosso amiguinho falou sobre a vida eterna, sobre a futura vida, você entende que esses problemas que você tem hoje, eles serão passados. Porque a partir do momento que você se desprender daqui, você não vai levar nada daqui. Você vai levar o teu coração e a tua consciência. Então, quando a gente começa a compreender e entender que Jesus Cristo, por exemplo, ele teve os seus momentos de dor, ele teve os seus momentos de aflição, mas ele foi resignado, ele foi corajoso o suficiente para ir até o fim. Por isso que ele diz: sejais corajosos e fortes, porque o mundo é cheio de dor, o mundo é cheio de aflição, mas eu venci e você vai vencer. Então, Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele te diz que o mundo é cheio de dor e de aflição, ele te dá a certeza da tua vitória, mas ele só vai te dar essa certeza se você já tiver entendido
desde as coisas básicas, desde a primeira até a mais complexa situação, que tudo o que acontece na tua vida não é para te castigar, não é para te fazer sofrer, não é para que você seja um injustiçado. Não existe injustiças, existe provas e expiações e as pessoas, elas automaticamente ou no decorrer da vida, elas atraem para elas mesmas. Existem pessoas muito difíceis na nossa vida que nós precisamos, acima de tudo, amar e abençoar, porque a pessoa ela não vai simplesmente sumir da tua vida só porque tu quer. Se ela está na tua vida, é porque você precisa aprender com ela. Se você vive em um ambiente tóxico, difícil, um ambiente onde você não é ouvido, aprenda com esse ambiente. Aprenda a exercer as tuas virtudes espirituais. É só você pegar o exemplo de uma criança. Uma criança, aos olhos de Deus, é um ser inocente, é um ser puro, é um ser que consegue compreender e captar muito mais do que um adulto. Então, Deus, ele diz: se fores ou se tiverdes o coração de uma criança, entrarás no meu reino. O que ele está querendo com isso? Ele está querendo dizer que, se você conseguir compreender e captar tudo que está ao teu redor e tudo que serve na tua vida como um impulsionador para a tua evolução, a morte para ti se transformará em delícias. O momento que você se desprender, você vai para a verdadeira pátria espiritual. Então, se hoje nós estamos aqui encarnados como agentes de mudança, porque nós somos agentes de mudança, é porque estamos à frente de uma tarefa, nós estamos contribuindo para a manutenção e a iluminação deste mundo. E vai chegar um dia em que todos nós estaremos na eternidade, colhendo os frutos, colhendo os sorrisos, colhendo os abraços. Porque não adianta você ter todos os privilégios ou todas as regalias se você não passa pela tempestade. É só vocês pegarem um outro exemplo do girassol. Por que o nome é girassol? Porque ele se volta para a luz, ele se entorta todinho. O girassol, ele é todo tortinho, porque para onde a luz vai, ele acompanha. E quando ele está numa tempestade ou quando está chovendo, ele murcha. Mas ele sabe o seu verdadeiro propósito e o seu verdadeiro valor. Então, se você está triste, se você está angustiado, se você está reclamando demais, começa a compreender que a tua reclamação e a tua angústia, ela não vem originada do nada, ela não vem através de Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Ela vem através de você e através das situações. Então, se você pede, se você segue a cartilha do jeito que é para seguir, você pode ter certeza que todas as humilhações, todas as angústias que você passou neste mundo, elas se transformarão em delícias na vida futura. Então, hoje, nós estamos nos preparando para a nossa vida futura. E aí você se pergunta, poxa, qual é o fruto que eu vou colher lá na frente? Se eu passo a vida inteira estagnada, se eu passo a vida inteira reclamando, se eu passo a vida inteira culpando Deus pelas responsabilidades que eu deveria ter enquanto pessoa, enquanto espírito. Então, é uma reflexão que a gente deve trazer para a nossa vida. Porque quanto mais você passa pela prova, quanto mais você é atingido pela tempestade, mais você consegue se fortalecer, mais você consegue compreender e entender o porquê que deve e o porquê que é preciso passar pelo sofrimento. E é isso. Tem também uma coisa que eu gosto de ficar refletindo sobre essa questão, né?
E muitas vezes a gente observa uma dificuldade, um problema envolvendo a nossa vida e a gente diz, poxa, mas que negócio ruim. Só que se a gente parar para pensar, quando a gente diz que aquilo que envolve a nossa vida é ruim, a gente está dizendo que Deus cochilou, Deus ele tirou folga, né? Aí o que acontece? Aquilo ruim que aos nossos olhos parece ser ruim, sempre é algo bom para a nossa vida. Sempre vai ser. Por isso que os Espíritos tanto pedem para a gente não reclamar. Né? Para a gente não reclamar, como a nossa irmã Luna falou. Né? A gente passa muitas vezes a nossa vida toda reclamando, isso aconteceu, esse problema, isso aqui, aquele problema, isso aqui, problema. Que isso é ruim, que aquilo é ruim. Nossa, que desastre aconteceu na vida desse crânio, de fulano. Fulano morreu, minha nossa, que coisa ruim. Meus irmãos, quando a gente fala que tem algo ruim acontecendo, é porque Deus não está vendo? Não, ele vê. E por que aconteceu, Vitor? Então, não é porque os nossos olhos não conseguem abarcar o todo que aquela situação é ruim. Precisamos adquirir, devagarinho, olhos de ver, ouvidos de ouvir, compreensão. Compreensão em Deus. Hoje, nós não conseguimos compreender realmente o que é Deus, mas conseguimos compreender o que Deus não pode deixar de ser. Ele não pode deixar de ser justo, não pode deixar de ser amoroso, não pode deixar de poder tudo, ele não pode deixar de saber tudo, coisas que Deus não pode deixar de ter ou de ser. Isso a gente consegue compreender. E uma das coisas é a justiça. Ele não pode deixar de ser justo. Ele tem que ser justo, perfeitamente. Então, tudo que nos envolve, que aparentemente parece ser ruim, na verdade não é ruim. Ruim é os nossos olhos. Aos nossos olhos. É a nossa compreensão que está limitada. Não é? Por isso que aqui tem um dos temas, a resignação. Motivos da resignação. Por que se resignar? Para confiar em Deus. Por que eu preciso me resignar ao querer de Deus? Porque Ele sabe mais o que é bem para mim do que eu próprio. Porque se depender de mim, eu vou querer os gozos da vida. Quem aqui quer sofrer? Quem aqui agora fosse interrogado por algum mentor espiritual? Olha, quem quer passar por uma pobreza, uma necessidade, uma dificuldade? Quem é que vai levantar os? Eu quero. Não tem um. A gente ia tremer as pernas, gente. Ia tremer as pernas. Mesmo sabendo que é algo bom para o nosso espírito. A gente ia tremer as pernas. Não é? Então, se resignar à vontade de Deus, porque Ele sabe mais do que é bom para mim. Né? Quando a gente vem passando por uma pobreza, né? Por uma pobreza, aquilo ali é o melhor para a gente. Isso parece até algo repetitivo, né? Muitas vezes a gente fica escutando essas coisas, a gente sente algo repetitivo que dá às vezes até sono, né? Mas, meus irmãos, isso vai ser repetido para a gente, essa encarnação, tanto quanto for necessário, até a gente gravar no nosso íntimo. Enquanto a gente não gravar no nosso íntimo, a gente vai estar de novo aprendendo o ABC espiritual. A pobreza é algo bom, a riqueza também, né? São provas diferentes. As coisas que a gente escuta nas palestras todo santo dia, toda santa palestra, e a gente vai continuar escutando até gravar na nossa consciência. Até gravar, né? Até a gente começar a ter posturas e escolhas de espíritos que vestem a roupa da imortalidade. Porque a gente ainda busca escolhas, tomar escolhas focando o agora, sem se preocupar com a nossa vida espiritual. Essa não é postura de espíritos que conseguem compreender a imortalidade. Por isso que a gente precisa estar aqui sempre falando, por isso que os mentores espirituais sempre falam, na maioria das vezes, as mesmas coisas, pedem para a gente executar mais as ações com caridade, com responsabilidade, né? Buscar executar os nossos deveres, se submeter à vontade de Deus, porque Deus é justo, é bom, o ABC espiritual. Então é isso. Pai, o senhor está querendo falar alguma coisa? Não, só para dar uma finalizada aí, dentro desse tema aí, sobre essa reflexão que a gente está fazendo, com um pouquinho de filosofia sobre Deus, mas é interessante a gente entender que se a gente acha que uma coisa que acontece na nossa vida, seja qualquer coisa, se ela for inútil, Deus não é perfeito. Você pode a qualquer momento questionar.
como espírito. Deus não é perfeito, porque veio algo na minha vida que não me serviu de nada. Então, tudo, exatamente tudo que acontece na sua vida, mesmo que você atraia, porque a pessoa pode dizer, sim, mas eu atraí coisas ruins para mim. Então, a sua ação atraiu coisas que você acha que é ruim, mas que vão te impulsionar. Tudo é útil, tudo, mesmo que você busque. E aí a gente fala, não, mas alguém pode argumentar, né? Não, mas se eu me atolo na lama, isso é problema meu. Se eu me tornei inútil, isso é problema meu. Mas aí é que a gente se engana, porque nós somos criação de Deus. Se uma das suas criações tornarem-se imprestáveis, Deus não é perfeito. Refletindo sobre isso, você pode facilmente distinguir o céu ou o inferno, principalmente o inferno, né? Mesmo aquele assassino, Hitler não é imprestável. Ele pode ter cometido erros terríveis para a nossa visão aqui, né? Para a nossa realidade, erros até imperdoáveis. Mas Hitler não é imprestável. Se Hitler foi imprestável, Deus não é perfeito. Porque ele é uma criação de Deus. Um ser perfeito, ele não cria nada que não seja, pelo menos, perfectível, né? Não vamos dizer perfeito, porque nós somos perfectíveis. Ninguém aqui é imprestável e nem nunca vai ser. Você pode, nesse teste aqui de vida, nessa encarnação, você pode até cometer tamanhas atrocidades que essa sua experiência não tenha sido aproveitada da forma que deveria ser. Mas ainda assim, não foi inútil. Você vai para os umbrais, em certos lugares que vão te impulsionar, né, para coisas boas. Então, nunca é inútil. Até o espírito que muitas vezes se usa esse termo no espiritismo, né, você pode estacionar. Mas esse termo é dentro de um contexto. Na verdade, todos nós estamos evoluindo. Ou devagar, ou rápido, depende da nossa postura em cada encarnação. Mas quem sofre, evolui. Quem faz besteira também evolui. Quem repete a reencarnação várias vezes, evolui. Porque ali vai aprendendo, a cada vez que vai repetindo, vai ficando mais resistente, né? Vai tendo mais vontade. Todos nós, dentro de si mesmos, temos a vontade de evoluir. Nenhum ser humano tem vontade de estagnar. A gente sempre está buscando algo. A gente não consegue, da nossa natureza. Está dentro de nós buscar algo, buscar evoluir, melhorar. Mesmo que, por ignorância, você ache que o caminho que você busca é o correto. Mesmo não sendo. Até quem está no mundo do crime, ele tenta melhorar. Ele tenta ser o melhor criminoso, né? Por ignorância, ele está agindo ali, usando aquilo ali dele para algo que ele pensa que é correto, mas não é. Mas ninguém fica estagnado. Ninguém deseja ficar estagnado. Dentro de nós há algo que sempre busca melhorar. Então, Deus, ele é perfeito. Ele é tão perfeito que a gente não entende nada. Sabe o que é nada? A gente acha que entende uma coisinha, mas não entende nada. Quando a gente desencarna, sai desse corpo, que a gente começa a entender mais um pouquinho, mais um grãozinho de areia, a gente fica com vergonha de tudo isso aqui, dos nossos pensamentos aqui. Quando a gente entende, os seres angélicos ficam constrangidos de tanto quando percebem o quanto Deus nos ajuda nessa encarnação aqui que nós estamos. Através de pessoas, situações, quantas vezes somos ajudados pela espiritualidade, até para salvar, de certa forma, a nossa prova. Talvez, se dependesse só de nós deveríamos ter jogado fora. A natureza que nos envolve. Então, quando aumenta a percepção do espírito, ele fica envergonhado. Quando aumenta a percepção de entender Deus, nunca vamos entender Deus totalmente, porque é algo que não cabe em nós, é algo absoluto, não cabe em nós. Mas cada vez que a gente percebe um pouquinho mais, a gente começa a entender a perfeição desse ser, né? E de tudo que ele criou. Tudo é perfeito. Inclusive nós. Nós somos seres perfeitos no que fomos criados.
não perfeito de nascer perfeito. Nós fomos criados perfeitos. Um ser que vai evoluir até chegar à perfeição, ou vai evoluir infinitamente, mas nós fomos criados para isso, então somos perfeitos. Fomos criados para ser perfectíveis. Então, tudo que acontece na nossa vida, meus irmãos, tudo, se você achar que aquilo não serviu para você, ou não serve, ou aquela dor que você está passando não serve, você está juntamente disso assumindo que Deus não é perfeito. Pense nisso. Tudo é útil. Tudo é útil. Se está triste, a gente pode mudar. Esse é o bom. Trabalhando, plantando coisas, a gente pode mudar, compreendendo, agradecendo, que a gente só agradece quando vem a bonança material. Né? A gente não entende a bonança espiritual que está na dor, está na falta. O que é que nos impulsiona, se não a dor? A falta, a necessidade. É isso que faz a gente refletir. É ali que está a mola do fundo do poço. É a dor, a falta, a necessidade, a carência. Então, essa é a bonança espiritual que a gente tem que agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pelo aprendizado. Me dê forças, Senhor, para que eu possa aproveitar esse ensinamento. É útil, gente. A dor é útil. Não queira se livrar da dor sem aprender o que ela tem para te ensinar, não. Aprenda, aproveite a dor. Aproveite que ela é mais útil do que a felicidade material aqui da Terra, porque ela não te ensina nada. Ela só te ensina a achar que está tudo bem, você está feliz, não precisa correr atrás de nada, agora eu vou deitar numa rede e pronto. Já a falta te ensina a ser criativo, a tentar modificar. A carência sentimental te estimula a buscar bons sentimentos. Então, é na dor. A dor é muito melhor professora do que a felicidade material. Então, pensem sobre isso. Busquem o que a dor quer te ensinar, o que a falta, o que a necessidade quer te ensinar. Porque foi na necessidade, foi na dor, que muitos se iluminaram. Muitos se iluminaram. Eu digo, a grande maioria se iluminaram na dor, na dificuldade, na tristeza. É ali. O segredo está ali. Falta-nos o dom de conhecer onde está o dom de Deus no que a gente chama de dor, de sofrimento ou de falta. Então é isso, gente. Aqui eu finalizo. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Então, Vitor, Luna. Já fechamos o horário, mas pode completar com alguma coisa aí. Pode falar, Sônia, pode falar. Destrava o microfonezinho aí. Quer falar alguma coisa, minha irmã? Se quiser, destrava o microfone aí. Se não, pode escrever aí também. A mãozinha levantou. Quer falar mais alguma coisa, Vitor? Tudo está satisfeito aí? Pode falar, sim. Agora estou me ouvindo, né? Oi? Então, agora sim. Vou falar sobre a dor. Eu tenho Certo. fibromialgia há anos, muitos anos. E sempre trabalhei muito com dores, porque a fibromialgia, conforme ela vai avançando, as dores em cada juntas do corpo. E é muito sofrido, é muita dor. Então, querendo ou não, porque a gente tem que trabalhar, e a evolução também, o trabalho e ajudar o próximo também, né? Mesmo com dor, tem que ir. E eu aprendi, sempre eu perguntava para Deus, por que que eu fiquei assim, cheia de dores, que eu não sentia isso, e por que que, de repente, eu fiquei assim? Como eu tenho um entendimento sobre a encarnação, né, o desencarne, eu tenho entendimento sobre tudo isso, não tenho medo de desencarnar, né, porque eu sei o que eu vou passar do outro lado, porque conforme o que eu planto aqui, né, é o que eu também vou passar lá do outro lado. E eu também estou, ao mesmo tempo, já plasmando o meu corpo para quando eu voltar novamente para cá, quando eu desencarnar. Entendeu? Eu vejo dessa maneira. Assim, quando eu me aprofundo nos estudos, né, e peço entendimento. Aí eu entendi que as minhas dores é para mim trabalhar,
trabalhar para o próximo, para mim mesma, e trabalhar numa sessão espírita, ou dando passe, ou assessoriando algum irmão que precisa, que necessita, e a mim mesma. E não somente as pessoas que estão bem, né, materialmente, mas sim as pessoas que necessitam mesmo, né? Porque eu vejo que todos nós aqui no planeta Terra somos necessitados, tanto os ricos, os milionários, quanto os pobres, e os irmãos de luz, que eu falo que os irmãos que moram na rua, eu não chamo de mendigo, porque todos nós somos mendigos, porque nós temos... Eu vejo assim, tá? A minha posição, tá? Eu vejo que todos nós somos mendigos, porque nós estamos sempre aprendendo, e mesmo a gente aprendendo, a gente ainda tem, nós temos ainda falhas. Eu vejo dessa maneira, né? Aí, sábado passado, eu tive um desmembramento e eu me vi num palácio e eu era rainha. E eu maltratava muito as pessoas, muito. E fazia muitas coisas ruins com magias, né? Aí, do outro lado, ao mesmo tempo, que a visão ela é rápida, né? Ao mesmo tempo, do outro lado, eu me vi, eu deitada na cama, como sempre agora eu só estou na cama, com as dores da fibromialgia, com a dor no nervo ciático, que nem eu tenho. Então, eu estou colhendo o que eu plantei em vidas passadas, mas eu não reclamo para Deus mais as dores, pelo contrário, eu agradeço a Deus, porque eu sei que na outra encarnação eu não vou ter mais. Entendeu? É isso. Entendi, minha irmã. Na verdade, você está se purificando, né? Porque você teve esse sonho, ou esse desdobramento, e, de certa forma, pode ter te mostrado algo, com o entendimento que você tem do Espiritismo. Então, veja como você consegue lidar melhor com essa dor, né? Compreender o que essa dor está te ensinando. Ou seja, se a gente não plantar, se a gente não fizer mais nada de errado nessa encarnação, toda dor que a gente está sentindo, todo problema de saúde, esse problema não se repete mais. A gente você limpou, você conseguiu, se você bem sofrer, né, se você souber sofrer esse problema, com agradecimento, com entendimento, aquilo ali não se repete mais, você superou aquilo ali. Foi uma superação. Tem uma frase aqui, para finalizar, inclusive dentro desse contexto aí, que fala essas palavras, ou seja, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essas palavras podem ser traduzidas assim: vós deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, veja que tradução perfeita, né? E outra coisa, Paulo já nos diz, né? E Paulo tem dizendo, um ato de amor cobre vários milhares de pecados, né? Uma imensidão de pecados. Então, se você olhar a lei de Deus, você vai ver que Deus não é aquele cobrador rígido. Quer dizer, você aprontou bastante, tirou a vida de várias pessoas, mas um gesto teu de amor, né? A cada gesto de amor, quando você acolhe, quando você salva alguém, ele entendeu que você aprendeu, e aqueles 3, 4, 5 que você fez lá, muito do que você fez, você resolveu ali. Então, Deus quer que você aprenda, Ele não quer que você pague tintim por tintim. A justiça de Deus é muito mais perfeita do que a do homem, e ela vem abraçada com o amor dele. Ele quer que o filho aprenda, né? Aprendendo. Entendeu? Então é isso. Eu vou falar, irmão, sobre a justiça de Deus, sobre o que a gente aprender. Eu sou encarregada de limpeza, então eu também faço contratações.
Aí eu tive 5 funcionários que eu mesma contratei e depois eu tive que retirar da empresa. E esses mesmos me ameaçaram de morte. Então, como eles ficaram me ameaçando, eles falaram: você ainda vai me pagar tudo que você me fez na minha vida. E eu não entendia, porque ali a gente no meio do trabalho, né, preocupada para depois vir para casa, pegar ônibus, tudo. E eu chegava em casa, eu fazia o evangelho e já dormia logo, porque tinha que levantar de madrugada. Depois eu comecei a analisar e pensar, falei, por que que ele fala isso? Tudo que eu fiz na vida dele, sendo que eu não fiz nada, eu só fiz o bem, eu arrumei trabalho, eu ajudei muito. Aí eu comecei a perceber que pessoas de vidas passadas teve que se juntar a mim para mim poder retribuir com o bem, mas eles ainda não esqueceram. Mas aí as pessoas falam assim: nossa, Sônia, fulano fez isso com você e você ainda perdoou, fulano te esperou no ponto de ônibus com a faca e você ainda perdoa essa pessoa? E eu vim para esse planeta, eu tiro por mim que eu não tenho raiva, eu não tenho ódio de ninguém, eu tenho facilidade em perdoar. Isso é um dom, né? Graças a Deus. O perdão para o encarnado aqui, o perdão é a solução de todos os problemas. Eu poderia dizer assim, né? Porque não sabemos quem magoamos. A gente não tem como saber. Para isso, Deus nos deu a dádiva do esquecimento. Mas se a gente agir corretamente em todo o campo da vida, tentar fazer o máximo possível, perdoar aquele que te ofende, mesmo que seja algo injusto, né? Que a gente acha que é injusto, se a gente fazer toda essa vida certinha, você, com certeza, quando voltar para o plano espiritual, você já resolveu várias situações que essa situação poderia vir à tona em várias outras encarnações. Então, é assim que aquele que absorveu a doutrina tem que viver o dia a dia, né? Saber que vai ser injustiçado aqui na Terra. Alguém vai chegar para você e vai, muitas vezes, te desrespeitar, te ameaçar, e aí você vai fazer o quê? Né? Você tem que entender, as relações aqui não começaram agora. E sempre perdoar. Perdoar. Não é fácil. Aqui a gente não está dando uma receita pronta. A gente está dizendo algo que a gente tem que tentar seguir. Não é fácil. A gente vai errar bastante, mas a gente tem que refletir, voltar atrás, entender que esse é a receita correta. Né? Fazer o bolo é outra coisa, mas tem que estar com a receita no bolso. Né? E é isso aí. Pois é, meus irmãos, obrigado a todos. Muito obrigado, Sônia, pela sua participação junto com a gente. Luna também, Dona Ediones, Ana Maria. Vamos fazer... Quer falar alguma coisa, Vitor, para encerrar ou tá tudo tranquilo? Tudo bem, né? Até agora tá tudo tranquilo. Eu já falei tudo que precisava. Tá tranquilo. Beleza, beleza. A gente passou um pouquinho da hora, mas na hora da sair a gravação, a gente edita, né? E fica legal. Não deu para a gente terminar o capítulo, né? É um capítulo muito grande. No próximo episódio, a gente vai abordar o tema suicídio e loucura. Inclusive, eu vou trazer aqui algumas partes do livro Memórias de um Suicida, que é um livro, para mim, um dos maiores ensinamentos de suicídio que eu já tive na literatura espírita. Eu vou trazer alguns trechos aí para a gente comentar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho como funciona essa condição aí de suicida, né? Do pensamento antes, depois, o que é que acontece. E é isso. Quer falar alguma coisa, Luna, para encerrar? Ou tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Qual é o próximo capítulo? É o capítulo... Vocês estavam no capítulo 7, né? Hoje? Não, nós estamos no 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Mas só que é um capítulo muito grande, né? Sim, e a gente não conseguiu abordar ele todo hoje. Então a gente vai deixar a parte o suicídio e a loucura, que eu acho que pelo menos no meu livro, é o versículo 14. A gente vai deixar para próximo estudo. Não deu para a gente abordar ele hoje, né? E aí eu vou trazer umas coisas de outros livros aí para a gente entender um pouco mais sobre isso, né? Sim. Pois é, meus irmãos. Então, vamos finalizar aqui.
fazer um agradecimento. Peço que todos se concentrem aí. Fazer um agradecimento a nosso mestre Jesus, por nos auxiliar sempre nesse trabalho em prol do bem, em prol do evangelho. Pedir aos bons espíritos que nos ajudem a trazer esse conhecimento que temos hoje aqui para o campo prático da vida, para o dia a dia, para o encontro que a gente tem com o padeiro, com o vizinho, com o primo, com o irmão problemático, para as nossas dores e aflições. É muito importante o espiritismo no campo prático e não só teórico. Então pedimos a Jesus que ilumine nossa consciência. Pedimos à espiritualidade amiga que nos ajude com boas intenções, com boas intuições, para que a gente possa meditar sobre esse assunto de hoje. Agradeço aos espíritos presentes aqui hoje, tantos que vieram ensinar, como os que vieram aprender. Mais uma vez, agradeço a Deus e a Jesus pela oportunidade de estar aqui hoje junto de vocês, fazendo esse ótimo estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo que a luz do nosso grande irmão Jesus Cristo ilumine o lar de vocês, a consciência de vocês e as provas de vocês. Que assim seja, meus irmãos.